Aí galera, tudo tranquilo? Um amigo virtual me contou que vai assumir turmas de filosofia. E eu fiquei bastante feliz por ele e também bastante feliz porque ele me deu um toque dizendo desta experiência que ele vai ter. De certa forma, renascendo em mim a saudade de trabalhar com a filosofia no ensino médio, que é uma coisa assim fantástica, né? Maravilhosa. Pois bem, e eu fiquei imaginando, afinal de contas, qual seria o primeiro contato dele com essas turmas, e eu imaginei que geralmente começa-se tentando explicar, tentando dar um conceito sobre o que é a filosofia, o conceito. Ora, conceituar filosofia já é uma tarefa filosófica. Com isso eu quero dizer que nós encontraremos vários conceitos, mas todos estes conceitos terão alguns elementos em comum, que é o que eu pretendo dar uma conversadinha aqui. Mas é importante que se saiba que conceituar filosofia é uma aventura filosófica. Mas sempre que eu pretendia trabalhar o conceito de filosofia, eu começava dizendo que não é filosofia. Eu tenho uma ânsia de dizer o que não é, ok? Não é filosofia o misticismo, não é filosofia a religião, não é filosofia uma opinião sobre a vida, não é filosofia o quê? Uma moral, um modo de ver de certo e de errado nas ações humanas. O que existe é a filosofia da religião, existe a filosofia da moral, ou passamos a ser a ética, existe a filosofia da ciência, a filosofia das filosofias, e aí vai. Mas a filosofia não é essas facetas, vamos dizer, do pensamento humano, ou da compreensão humana, ou das ações humanas. Portanto, resposta simples, como eu ouço por aí, filosofia é a moda de ver, é um jeito de ver o mundo. Filosofia, minha opinião, a filosofia é o amor, a sabedoria e ponto. Não. Ela no caso de amor e sabedoria, ela é muito mais do que isso, e nos outros elementos que eu estou falando, ela simplesmente não é. Ok. Passando desta fase, eu fico imaginando, então vamos à parte afirmativa. O que é a filosofia? Primeiro eu entendo que todos os conceitos mais atuais de filosofia partem da premissa de que filosofia é movimento. Filosofia é ação. Filosofia é transformação. Filosofia não é estagnação, não é uma parada, não é uma verdade, como as ciências normalmente pretendem, uma parada, quer dizer, nós chegamos a esta verdade e aqui paramos. A filosofia, portanto, por ser movimento, ela não é apenas uma contemplação, ela não é apenas aquela ideia do sábio que fica observando a realidade, ele fica fora e fica observando. Não, ela é ação, ela é movimento. O filósofo é movimentado por ela e movimenta a realidade. Percebe? Portanto, existe aqui a ideia de movimento, de alguém que observa, é claro, que conceitua, que trabalha, mas que movimenta, que faz com que essa realidade vá se transformando. A realidade, isto tudo que existe fora de nós, que existe o ser humano, existe uma mente humana que está fora dela, vamos chamar de uma realidade, essa realidade
que nós observamos e que nós contemplamos, né? Não vamos complicar tanto numa realidade interior, mas vamos pensar nessa realidade externa. Nós temos a multiplicidade. A realidade externa é feita de inúmeros elementos, muitas pessoas, muitos objetos, muitas energias, muitas e muitas coisas. E essas coisas, a filosofia, ou também a ciência até o momento, mas eu vou chamar tanto a filosofia quanto a ciência, vai querer encontrar uma unidade, vai querer encontrar uma explicação, vai querer encontrar um conceito ou uma lei que desta diversidade consiga encontrar uma unidade possível para que possamos nos comunicar, para que possamos inclusive utilizar esta realidade em prol dos humanos, né? Em prol, alguns pensam em prol da vida, bem melhor, outros em prol dos humanos, enfim, mas essa unidade que nos vai dar compreensão de mundo. Essa compreensão, aqui para a filosofia, ela passa a ser uma compreensão racional, portanto, ela não é um monte de achismos, não é baseada na fé, não é baseada apenas numa confiança, ao contrário, é baseada na desconfiança. Essa explicação ela é feita através de argumentos que são harmônicos entre si, mas que são contra-argumentados por outros filósofos, por outros pensadores, e enquanto sobreviva a crítica, essa verdade, essa unidade encontrada pela filosofia, esse conceito, vai se mantendo, até que vai se desgastando, ou não, por outros argumentos. Portanto, como eu disse lá no início da nossa conversa, não busca uma verdade, uma estabilidade, porque ela é movimento. Ela vai criando unidade à espera de outras reflexões que vão ali acontecendo, vão acrescentando, vão dilapidando, vão fortalecendo ou enfraquecendo. Portanto, a filosofia, ao contrário das ciências, elas têm essa mobilidade, a filosofia tem essa mobilidade, a filosofia quer o embate, a filosofia quer a reflexão, a filosofia ela age como se fosse encontrar uma verdade absoluta, mas na verdade ela não quer encontrar a verdade absoluta, é apenas uma postura para ela ser crítica, para que ela possa ser forte, para que o raciocínio seja denso e pesado. Ela age como se fosse encontrar uma verdade plena e absoluta, mas não é isto que ela quer. Ela quer um embate de ideias, ela quer a reflexão. Ela quer a transformação das pessoas. Ela quer como eu disse lá no início, um movimento. Portanto, já se falava antes de Marx, lá por Heráclito, mas passa por Marx a ideia de dialética. Tese, antitese e síntese. A filosofia e também as ciências, mas notadamente a filosofia, ela quer a dialética. Ela não pode negar a dialética. Se negar a dialética não é filosofia. O que eu quero dizer com isso? A filosofia, ao afirmar, ela já sabe que vai ter uma anti-afirmação. E ela já sabe, ela quer que desse conflito haja uma síntese, haja um momento de estabilidade. Ela faz uma afirmação, uma contra-afirmação, há esta colisão e há um conceito novo que tem momentos de estabilidade, de densidade, até que ele cria a sua antítese, que vai buscar outra síntese. Portanto, nós temos vários métodos filosóficos para tentar atingir as sínteses no plural. Vejam, portanto,
que a filosofia não pode ser respondida o que ela é com uma simples frase. Ela é isto ou ela é aquilo. Sempre é preciso um discurso. E este meu discurso, que pretende ser um discurso filosófico, não pretende ser o discurso. Pretende apenas que este conceito de filosofia que eu venho trabalhando agora se torne estável pelo tempo suficiente para os meus ouvintes reflitam e já vão criando a sua antitese. E então vão fazer algo mais qualificado, melhorado. Portanto, qualquer pensador da área da filosofia que busque dizer uma verdade, ele não é um filósofo. Pode ser um cientista tradicional, mas o filósofo não vive e nem quer a ilusão de um conhecimento que pare. Chegamos lá, conhecimento platônico, vamos chegar ao mundo das ideias, vamos encontrar a verdade e ficar contemplando-a. Portanto, aos estudantes de filosofia, eu desejo muita coragem e muita força para enfrentar esse mundo intelectual de embate. Um embate saudável, um embate desejável, amorável até. Que é o meu colega professor também. Desejo muita coragem, porque ele, ao dar aulas de filosofia, ele vai trabalhar com aqueles conceitos que são mais ou menos estáveis para que o seu aprendiz, o seu aluno, consiga compreender esses conceitos que são mais ou menos estáveis, que estão lá na história da filosofia, que estão lá no livro didático, aquelas verdades que estão mais ou menos estabilizadas e que vai cair no Enem, vai cair nos vestibulares. Mas esse professor tem que ser muito corajoso e muito forte, porque ele vai ter que dizer, caro aluno, nós estamos trabalhando. Se vocês querem pensar filosoficamente, não como pessoas que vão fazer vestibular e Enem, vocês deverão estar pensando que essas verdades estão aí pelo tempo suficiente de amadurecimento nosso, dos alunos, nosso, dos professores, para que possamos dar o passo seguinte, que é fazer a crítica, para que possamos desconfiar dessa estabilidade e possamos trazer algo novo, mas sempre melhor. Não melhor porque é novo, mas porque é mais qualificado, porque o argumento é mais eficiente. E para isso temos a lógica na filosofia, temos a filosofia da ciência, a filosofia da história, e aí vai, né? Temos filosofias e não uma filosofia. Ok? Um abraço, muita reflexão e estamos aí. Qualquer pergunta, tá aí o blog para vocês entrarem em contato. Um abraço!